Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Nas Ideias, não é? Com certeza. Meu brother, Eric Rabelo e o nosso querido Roots. Aê, Roots. Tudo certo. E como chama o nosso podcast? Nas Ideias. Nas Ideias. Esse foi um nome que você criou, inclusive, né? A gente tentou vários nomes, na verdade, né? E quando foi ver, tava tudo registrado. E foi o que sobrou. Chegamos tarde no mercado, né? Foi o que sobrou. Não, como que era? Muamua. Muamua. Isso aqui, vamos falar do Muamua. Muamuá. Que Muamua, isso aqui, mami, que mami, mano? Que Muamua. Aí eu fui pesquisar o que era. Você sabe que o Muamua é tô com preguiça de explicar, mas a galera sabe, coloca no Google. Eu não sei não, eu não sei o que é a nossa audiência que não sabe o que é o Muamua. Muamua é um... Como que é o mesmo Muamua, bicho? Não sei se você que deu o Eu nome. tô com preguiça, sabe? Preguiça mental, sabe, bicho? Essa é havaiana? Muamua. É, Havaiana. É o cara, ó, só pra você ter ideia, o nosso convidado é inteligente pra caramba, porque ele já sacou que é Havaiana. que é Havaiana. Baiano. É. Esse nosso convidado, velho, é uma lenda. É uma lenda do rock and Essa é a roll. história. Eita, meu, isso aqui é do tempo do Perdidos da Noite, meu. Eita, nós. Olha aí. Aí faz tempo. Grande radiotáxi, meu. Ô, louco. Ó, ele passou, antes do Rádio Táxi ainda, ele cantou e fechou com a Rita Lee, quer dizer, fez parte da banda ali com a Rita Lee, velho. Quer dizer, é uma lenda. Rita Lee, depois Rádio Táxi, vinhetas da extinta TV Manchete, velho, que a gente ouvia. As trilhas. Entendeu? Teve uma coisa, Trilhas. foi muito interessante, foi um grupo chamado KGB. Reunia Mutantes, Som Nosso de Cada Dia, Casa das Máquinas e Rádio Táxi. Em um único conjunto. Imagina, os quatro são lendas. Willy de Oliveira. Brasil, viu? Vindo, meu irmão. Obrigado, viu, pelo convite. Você é uma lenda, né, velho? Eu que agradeço. Pô, velho. Willy, como que você entrou na música? Velho? Como começou essa parada toda aí? Até você se Então, tornar eu, esse com 12 anos grande de astro. idade, eu cantava em circos. Porque tinha circos. Não tinha casa de shows na época, né? Era circos, né? Era circo. Então, quando o pessoal saía, a gente ficava tocando, né? E tocava o quê? Tocava Jovem Guarda, né? Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vai pro inferno. Mas aí eu falei, mas eu ficar aqui no circo não dá certo, né? Aí uma banda estourando chamada Beatles, porque eu cantava e tocava bateria, eu era Você é baterista. batera também, né, velho? É verdade. Eu era baterista, né? Aí eu cantava e tocava, só que eu cantava as músicas lentas, né? Don't let me down. Don't let me down. Aí essa banda resolveu mudar, tocaram um tal de Get Back. Jojo was a man, but was alone. Eu falei, essa não vai dar pra mim cantar e tocar. Muito, Eu não muito consigo, rápido, eu não né? consigo Dá fazer combinação, isso. né? Aí É todo eu- mundo que é o Serginho eu do consegui. Roupa Nova. O que eu fiz? Eu consegui um baterista e fui cantar. Aham. Né? Fui cantar. Aí eu enrolava tudo, né? Depois que nós vai, depois que nós volta, né? Aí eu não contente, eu fui pras Bocas. Lá na Bento Freitas, lá perto da praça. Só cantava inglês nessa época também. Era né? só inglesa, era B.J. Thomas, né, The Mamas and the Papas, né, essas coisas, né. Eu fui pras Bocas. Aí o Serginho tocava no Tutti Frutti, Serginho, Della Mônica. certo. Aí ele me convidou, ele falou, eu vou te levar pra um lugar aí que você vai parar de tocar com esses caras tudo. Aí ele me levou numa casa cheia, parecia uma tenda árabe. E me aparece uma jaguatirica andando na sala. Caramba. Uma jaguatirica, eu falei... É a casa do Kerlakian aqui. Não, era a casa da Rita Lee. Rita Lee? Aí me aparece quem? A mulher, né? A Rita Lee. Eu travei, né? Ô, louco. A Rita Lee já era a Rita Lee nessa época, já? Já tinha saído dos Mutantes, já tinha gravado Mamãe, Natureza. Ela perguntou pra mim assim, canta uma música das minhas. Eu falei, ai, desculpe, eu não canto nenhuma das suas. Você só cantava Porque- inglês? Então, Porque nessa lá na época? Boca, a gente só tocava em inglês, né? Aham. When I live now from now, né? If I not really let show, I promise myself a dream and self-pity. Era o que tocava na rádio, né? Então a gente
Tinha uma época que todos os cantores aqui cantavam em inglês, né? O Rony Von, o Fábio Júnior, né? Eles Christian- trocavam os nomes. Dave Eu Mark, gravei, Mark Davis. né? Eu gravei com o nome de Paul. Paul? Paul, O Christian do Christian Ralph também. o Christian. exato. Eu gravei com inclusive, posso falar aqui, o Mr. Sam. Mr. Sam foi o meu primeiro produtor. Foi quem me levou para estúdio. Ele e o maestro Eduardo Assad. E nós O começamos. Sérgio Reis também cantou em inglês também, né? Se eu não me engano. O Tim Maia, né? O Tim Maia cantava muito inglês também, né? O Tim Maia. Você falou agora de produtor. Como é que chamava aquele produtor das antigas, de cabelo branco, grande, assim, a barba grande, que ele morreu dentro do estúdio? Como é que se chamava esse produtor? Você lembra dele? Não Ele lembro. gravou todo mundo também. Morreu dentro do estúdio. Morreu dentro do estúdio. Esse produtor aí. O Frank. Será? Franklin. Deixa eu ver. Caramba, velho. Será que é o Franklin? Produtor musical. Pô, e morreu fazendo o que gosta, né? Morreu no estúdio. Mas eu né? não sabia que ele havia morrido dentro do estúdio. Eu não sabia disso. Franklin. Vamos ver. Era o Tony Bizarro e Franklin. Põe Não. Tony Bizarro. Tony Bizarro. Fazia dupla com. Aí vai surgir o nome. Tony Bizarro. Tony Bizarro. Tony Bizarro fazia dupla com... Não, também não. Mas eu vou. Ok. Uma hora eu ok. pego aqui, mas era um cara que produziu muita gente. A Rita Lee, principalmente, era um cara, era um gênio. Era um gênio. Não lembro agora, mas isso me lembra que eu lembro do Jô Soares falando dele. Que era um cara. Ele acho que já foi no Jô Soares, tá? Tinha um cabelão assim, meio gordinho, cara. O cara era fera, velho. O cara fez vários riffs aí. Ixi, mano. Então assim, teve vários produtores, que eu não estou me recordando agora os nomes, mas teve muito. Som livre, né, cara? Som livre era um negócio absurdo. Mas que nem existia ainda Som Livre. Não né? existia existia som ainda. livre. Na época era o quê? Copacabana, né? Era RCA. É que virou a Sony. RCA. A Sony hoje, né? RCA eu gravei muita coisa com o nome trocado. Porque ocorre o seguinte: o meu nome é Willy, mas não é Willy. De RG é Wilson. Então eu, pra gravar, eu trocava o nome e colocava um nome na época, né? Um Gravei artístico. muitas vezes como Tony. A gente colocava um sobrenome, Tony alguma coisa, né? Isso, o mercado nacional, ele se baseava no mercado norte-americano. E assim, e parecia que o cara era americano, né? O Christian, por exemplo, Dave McLean, todo mundo achava que era um gringo, né? E não era. Caramba. Jogada de marketing naquela época, né? Isso. O Christian também falou aqui, ele não poderia falar. Fábio Júnior, né? Mark Eu ia falar. Davis. Júnior Mark Davis, David McLean era o Carlão. Aí um dia ele tá tocando no Juventus e o pessoal gritando lá embaixo: "Fala, Carlão, fala." Os caras falavam: "Fica quieto, meu." Sacanagem. "Fala, Carlão." Essa época aí, depois que veio o movimento da Tropicália. Foi Depois que surgiu. Aí o Roberto veio Carlos, Mutantes, Mutantes aí. Gil, Caetano, Os os festivais. festivais, né? E o Roberto Carlos, ele era ruinzinho, né? O que dizem, não sei. Ele era ruinzinho que depois que ele estourou lá, não sei se teve um investimento, provavelmente um investimento aí, mas ele se tornou o grande nome, né, do movimento, né? Junto com o Verdade. Caetano. Mas e aí, como que foi esse lance da Rita Lee? Ela pediu Não, pra aí você eu fui cantar, fazer o primeiro show com a Rita no Teatro Aquários. ela já é estouradona. com os Aí cantos. não, ela o primeiro disco depois de Mamãe Natureza, né? Você tinha quantos anos nessa época? Tinha 24, 25, Certo. né? Não existia. Mas ó, até então, naquele momento, só é. só fazia circo e tal. E não, acho que foi até antes disso. Nas bocas, inclusive, teve uma época que o pessoal falava: esconde o Wilsinho aí, porque o juizado de menores vem chegando, esconde o Wilsinho. Eu era menor, né? Caramba. Eu não podia estar ali tocando, né? Mas como foi cantar com a Rita Lee, velho? Foi muito louco. Nas imagina. bocas Não, você era não um sabe. negócio O antigamente, meu né? primeiro show, eu fui pra plateia. Eu sentei na plateia e fiquei olhando o palco
Porque na minha carreira eu não conhecia equipamento. Por exemplo, Mutantes já tinha equipamento que era, sabe, eu conheci Mellotron com a Rita. Eu conheci Moog. O Mellotron eu conheci, né? Que ele trabalhava com a Eliana. Não, que a Eliana é Molocotron, eu confundi. Eu confundi, velho, sem querer. Então, mas eu só fui conhecer instrumentos com a Rita, né? Quando eu vi, por exemplo, um Mellotron, que era uma coisa interessante, cada tecla tem uma fita. Você aperta a tecla, a fita gira. Quando você solta a tecla, ela embrulha novamente. Caramba. Então ficava um barulho, né? Tipo um sintetizador. Mas era a fita real. A fita real com o instrumento. A Rita Lee, ela Beatles gravou muito com Mellotron. Viajava muito, né? Eles viajavam muito para trazer as ideias. Ela trouxe isso lá de fora, né? Legal. Mini Moog, por exemplo. Mini Moog, o Edgar Winter tocava Frankenstein. Tanan, tan, tan, taran, tan, tan, tanan, tan, tanan, tololololololom, tanan, tan, tanan, tan. Era um Mini Moog. Uau, fazia aquele som. Uau. E eu pensava que era uma distorção da guitarra. Então, não, a gente não pensava o que era. O que é isso? Que som é esse? Aí quando eu fui com a Rita que eu conheci. Quem tem esse equipamento que ainda preserva, funcionando ainda, muitos equipamentos da... Tem um pessoal aí que é Oswaldo Malaguti, o Oswaldo. O Grande Oswaldo abraço, tem. Oswaldo. O Estúdio Oswaldo. Mosh, né? Ele ainda tem esses equipamentos antigos. Ele mudou o Mosh lá perto de casa agora. Ele tá na granja. É verdade. Tá na granja. Mas então, por exemplo, Leslie, Caixa Leslie. Eu não conhecia aquilo, né? Eu fui conhecer com a Rita, né? Porque ela tem um alto-falante embaixo e em cima uma corneta, que a corneta fica girando. Quando a corneta gira, ela faz... dá um som estranho, né? Aí eu falei, que coisa estranha, meu, né? Mas era a Caixa Leslie. E que o pessoal já usava. Isso. Já lá fora já usava. Veio dar o boom mesmo depois do Rock in Rio, né? Depois do Rock in Rio que começou a dar o do primeiro, né? Que deu o boom de... Porque até então o brasileiro nunca tinha, acho que, visto equipamento profissional de som. Então, mas é o que eu quero continuar. Eu sentei na plateia e fiquei olhando o palco. Eu falei, nossa, meu, olha o tamanho do palco. Porque hoje você pode ter uma sequência de lâmpadas, é tudo de LED, né? Naquela época eram Os par. a lâmpada par, As par enorme, meu, enorme. Então eram Chicote, várias lâmpadas. Chicote, A azul era uma que ela só era Tudo azul. luz quente, né? Tudo luz quente, Luz quente, hein? LED nem Uma sonhava. vermelha, ela só era vermelha. Só era vermelha. Hoje as digitais você troca a cor, né? As RGBs hoje. Você troca a cor, né? Então quando eu fui com a Rita, eu assustei, eu fiquei um pouco assustado. Agora, fiquei mais assustado quando eu conheci o Serginho Dias, Ney Mato Grosso. Aí você começou a conhecer a nata mesmo. O pessoal ia para assistir o show da Rita, né? Caramba, meu, você Nelson lá no palco. Mota, Nelson Mota. Nelson Mota, claro. Eu falei, quem diria Sensacional. que eu iria gravar a primeira música do Nelson Mota, né? O cara é lenda. Nelson, Foi uma coisa. que legal. Mas pra isso tem que ter história, né? Você começou cedo, né? Eu comecei nas bocas. Eu comecei Fazer banda baile. eu fazia circo. Depois eu fui pras bocas. E nas bocas as meninas faziam striptease. Mas Né? você deu A boca é o quê? A boca do Boca do luxo. do boca luxo, né? São Paulo é a Bento Eu ia Freitas, até né? perguntar pra você, porque você é um dos poucos caras, eu acho que o único cara que eu conheci que trabalhou na boca e se deu bem, porque a maioria tá tudo preso, né? Não, ou tá preso ou morreu, né? Ou morreu, né? Deixar bem claro que Então, você tem uma... tocava no underground da noite paulistana, né? Você sabe, a gente começava 10 horas, 9 horas da noite e terminava 5 horas da manhã. Hoje eu vou ensaiar, a molecada fala, poxa, Willy, mas 18 músicas num show, meu? Eu falo, mas não tá bom 18 músicas? Não, é muita música. Eu falo, tá bom. É mesmo? Paul McCartney toca 2 horas, é 40 músicas. Vai lá tocar com ele.
Pô, a galera hoje já é mais preguiçosa, já entendeu? Eles ficam contando. Eu falo, cada música dura 3 minutos e pouco. Você for ver, é rapidinho. Rapidinho, principalmente Vai contar festival, quando né? joga pro público, você comenta. Tem que conversar, tem que ter um solo. A gente estica um pouco o solo. Improvisa Né? um pouquinho, Então, mas nas bocas a gente tocava das 10 às 4. E era uma coisa que eu cantava tudo, né? Depois que nós depois que nós volta. Né? Mas com a Rita Lee é onde você foi a grande escola, que você aprendeu. Não, com a Rita você saiu do formato amador para virar um cantor profissional. Né? Exato. Foi eu posso dizer que foi com a Rita que eu me preparei para um dia assumir a frente do Rádio Táxi, né? E você ficou quanto tempo com a Rita? 77, 78, 79, aí 80. 80 eu já saí, aí eu voltei depois no show Saúde. Me cansei de lero. Pô, sensacional. Dá licença. Mas aí já não era mais tutti-frutti, né? Já era só ela Rita, brincava, inclusive você pode ver, tem algumas coisas, ela falava que era cães e gatos. Porque brigavam tanto que era cães e gatos, né? Então, quando eu voltei para Rita no Saúde, a gente já vinha preparando uma banda que não tinha nome. A gente vinha aí me mostraram uma letra. Eu fui ler a letra, eu falei, William, isso aqui nós vamos gravar segunda-feira. Eu falei, tá bom, eu estudo final de semana. Quero ser teu irmão, eu sou teu irmão, namorado. Eu falei, isso não vai dar certo, cara. Como é que o cara é irmão e é namorado da menina? Irmão, meu, e namorado, não vai dar certo. Não, mas é uma letra de Nelson Motta. Eu falei, que bela letra. Agora vai. Que bela letra. É muito bom, né? Que bela letra. Aí a música entrou no filme Menino do Rio, né? E inclusive num episódio que o Ricardo, o Graçamelo... Virou um clássico nesse filme. O Ricardo Graçamelo, nós somos amigos hoje com a internet, a gente conversa até hoje, né? E ele morre afogado no filme, né? E aí de fundo, Garota Dourada, né? Aí foi o primeiro grande sucesso na sua voz. Não, eu praticamente eu gravei todos os sucessos do Rádio Não, mas digo Táxi. o primeiro Foi Garota Dourada, que não tinha nome. Foi a nível Aí nacional. o Nelson, um dia, ele vinha muito para São Paulo, né? Aí um dia ele falou assim, eu não aguento mais aeroporto, Galeão, Viracopos e São Paulo, Guarulhos e Congonhas, Rádio Táxi. Vocês estão procurando nome? Põe aí, ó. Caramba. Rádio Táxi. então veio daí mesmo. Aí nós colocamos e apresentamos. Aí a gravadora CBS tá escolhido o nome. Qual que é? Matriz? Poderia ser Sobrinhos da Rainha, porque nós viemos da Rita, do Tutti Frutti, né? Tinha a ver também nesse nome. Eu achei meio, né, apelativo, né? Sobrinhos da Rainha. Igual os sobrinhos do Ataí. Sobrinhos do Ataí de... tem mesmo. Tem. Tem. Da Jovem Pan. Paulo Bonfá. Então tem Felipe mesmo. Xavier, tinha lá, eles faziam as sketches na Jovem Pan e depois separou. Aí o Marco Bianchi e o Paulo Bonfá foram pra MTV e só ficou o Felipe Xavier, que até hoje faz, né, o Dr. Pimpolho lá no Jovem Pan. Inclusive, quem puder assistir o filme Menino do Rio, no final, quando sobe os caracteres com as músicas, os quando créditos aparece os créditos, Garota Dourada não tem banda. Garota Dourada de Lee Marcucci, Vander Tafo e Nelson Motta. Não tem banda, porque a banda não existia, né? Foi a partir do Garota Dourada que nós colocamos um nome, aí tinha uma lista enorme, aí o Nelson falou, coloca a Rádio Táxi. Aí ficou o Rádio Táxi. Agora, a grande explosão mesmo, Gui, que essa canção foi Eva. É um hino, né? Que foi um negócio assim surreal, que tanto é que a Ivete também regravou, né? Muita gente às vezes nem sabe que é Rádio Táxi. E a banda Eva acho que nasceu depois desse sucesso aí. Então, mas nós gravamos em 83. A banda Eva com a Ivete gravou em 97. Eu vi você com Rádio Táxi.
que os caras da Globo, cara, o Vídeo Show, juntaram o Rádio Táxi com a Ivete Sangalo. Nós Foi do caramba fomos essa no matéria. estúdio Mosh encontrar com a Ivete, quando a banda Eva, ela tava para sair, aquela coisa. Aí nós trocamos os discos, eu dei um CD para ela, Eu ela vi, deu um do caramba, CD. tá no YouTube, né? Tá no hino, né? YouTube, Um hino. tá no meu YouTube Tanto que também. tem uma Eva em casa. É, minha sobrinha. Agora, é interessante porque o pessoal foca a música Eva com a Ivete, Com a Ivete. né? Por causa da banda Eva, né? Mas eu tenho no meu YouTube nós fazendo um Serginho Grossman apresentando com a banda a música Eva, né? Eu já vi isso no programa livre ainda, né? É programa livre No que era SBT. SBT. No SBT ainda. No SBT, exatamente. Aí depois da explosão da Eva, e a banda disparou. Foi show pra caramba, né? Rodando. no Brasil todo. Então, mas aí eu já não estava mais aqui, já nem estava mais no Brasil, já estava fora. E eles estouraram a banda, né? Fazendo. Eu me recordo do primeiro show que nós fomos fazer e o pessoal gritava: Eva, Eva. Eu falei: o que é isso que estão gritando? Eles querem que vocês cantem Eva. Eu falei: eu não sei nem a letra, nós acabamos de gravar a música. E a galera já Aí sabia. escreveram. Na internet tinha nessa época. E quem compôs essa música? É uma música de Umberto Tozzi, é uma música italiana. Ah, então é uma Foi versão. sucesso lá. Aí a CBS deu como sugestão. O disco já estava fechado. Caramba. A capa já estava prensada, o selo já estava pronto. Então tinha uma música chamada Limousine. Tiraram Limousine, que eu adoro essa música. Tiraram Limousine e colocaram Eva. Entrou nos 45 do segundo. Aí eu falei, mas essa é. Mas foi decisão da banda ou decisão da gravadora? Da gravadora. Não, foi uma coisa da gravadora com, né, a gravadora que sugeriu e colocou, né? Mas no primeiro teve um show que eu não sabia a letra. Como é que eu vou cantar a música? Aí Escreveram assim, do nada, assim. escreveram a letra, colocaram no chão. Eu não usava óculos, eu ainda enxergava direitinho. Aí colocaram no chão e eu cantei a música, né? A música Eva. E Willy, quais são os artistas que você já participou do show deles ou vice-versa? Porque a galera do rock and roll era muito unida, né, bicho? Tal, era bem... Mas antes da Rita, quando eu tocava nas bocas, eu fui guitarrista do Newton César. Caramba, o Newton César é meu amigo. Pô, Lembra do Newton? Já Ainda gravei na... fui em férias passear. Colocar aqui a foto do Newton César aí, ó. muito Tornar realidade um sonho meu e nunca poderia imaginar o que me aconteceu. Tem outra também do Newton, né, que até virou piada, né? O refrãozinho, né? Receba as flores. Exatamente. Né? Eu era guitarrista. Foi quando eu ganhei a minha primeira Fender Stratocaster. Porra, puta Aí que o Jimmy morreu e eu tinha uma Fender igual a do Jimmy. Caramba. Né? Uma Fender Bordeaux. Ô, louco. E eu falava, olha a minha Fender. E tinha gente que falava assim, essa guitarra não presta. O que, meu? Você tá louco? Falei, tá bem, a guitarra não... porque, por exemplo, o pessoal gostava da Gibson Les Paul, né? Da Gibson Les Paul. Eu peguei uma Gibson uma vez, ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Você vê, eu hoje eu tô com 1,60 m. Então você imagina como eu era na época. Era pequenininho, né? Não dava, né? Não dava. Willy, aí você tocou com o Newton César. Newton César. E o Terry... Terry Winter. Terry Nossa, Winter. Terry Winter, nós fizemos excursões com o Terry Que Winter. legal, bicho. Inclusive, esse final de semana eu estive com a filha dele. Ah, é? É. Ainda mantém contato, tudo com a família. E ela falou pra mim que ela tá regravando os grandes sucessos dele, né? E eu, quando eu encontro com o Neil Bernardes, ele era parceiro do Terry Winter, né, na época. E era uma época assim, Terry Winter, mas o nome dele era Tommy Stander, né? E colocaram Terry Winter. É como sei lá, Fábio Júnior. Era um outro nome, né? Mark Davis. Mark Davis, né? Entendeu? Como o pessoal do Folhas.
O Folhas. O meu pai era fã desse Folhas aí. Inclusive, Gui, o dono do Mosh... O Oswaldinho. Ele era um baixista. O baixista, é. Baixista. Trazer você aqui, Oswaldo. Você é lento, Folhas, sensacional. Folhas. Caramba, que legal. Pô, assim, dessa época, assim... Igual, você comparou, né? A molecada de hoje aí, que chega e fala assim, vamos tocar aí 18, tá doido, cara, não é muita coisa, vamos tocar, fazer menos aí. Naquela época, existia uma pressão, assim, de vocês sobre essa questão de trabalho, ou vocês iam mesmo? Não, era um prazer. A gente fazia... Tocava mesmo por tinha gosto, que alguém falar, para que já tá muito grande o repertório, você entendeu? Porque nós tocávamos por prazer mesmo, né? Então você tem um repertório, por exemplo, o primeiro set, a primeira entrada, você grava... O que você faz num show hoje era a primeira entrada. 15, 18 músicas era a primeira entrada. Cara, depois da primeira entrada, né? dava... Porque não era show, era baile, né? Era em Era baile. Era baile. Cara. E você sabe que a gente fazia samba, fazia nacional, né? Jovem Guarda, e fazia os internacionais, né? Só que assim, né? Daquele O jeito. inglês daquele jeito. Daquele jeito. Embromation. Embromation. Porque muitas bandas fizeram isso, foram bandas inclusive o Placa Luminosa, né? Placa, Os o irmãos do Placa. Placa, que logo vai estar aqui também. O Placa. Que era Corrente de Forças. Corrente de Na Força. época. Então, muitas bandas começaram como bandas baile, né, Willy? Exato. Nos anos 70, né? Eu pertencia à banda chamada Phobos, que a gente tocava muito no círculo militar, que era, por exemplo, o Sunday de um lado, o Memphis de um lado e o Phobos do outro, né? E eu jamais poderia imaginar que o guitarrista do Memphis, que era uma pessoa que a gente olhava bastante, um dia o Vander Tafo seria o criador da banda Rádio Táxi, no Caramba. qual eu fui convidado para participar. Muito Né? louco. E tinha muito, que nem tinha o Tim Maia, né? Que tinha os Sputniks, né? Com o Roberto Carlos, né? Acontece o seguinte... Você conviveu com o Tim? Já, o Tim morou lá fora, né? Ele foi Quando lá eu pra mudei fora. pro Rio de Janeiro, o Tim um dia ligou e falou, ou ele vai no estúdio hoje da Polygram que eu vou ficar gravando. Só que aquela coisa, né? Você começa a gravar às 10 horas da noite, 3 horas da manhã você ainda tá lá, né? Caraca. E gravando, né? Você foi fazer o quê? Você foi só acompanhar a gravação? Não, ou eu foi fui participar? morar com o Pisca. Nós montamos uma banda chamada KGB, que é como eu falei, era Rui... Você falou no Pisca... Pisca Pisca, com o guitarrista. compositor. É isso. Ah, não. Pisca guitarrista. Aham. Era o seguinte, era Rui Mota na bateria, Rui Mota dos Mutantes, Pisca como produtor, autor, compositor, guitarrista do Casa das Máquinas, Certo. Conheço. Pedro Baldanza do Som Nosso de Cada Dia e o Willy do Rádio Táxi, Julinho Teixeira, que está até hoje acompanhando Era um Dream Team na época. Então era um time pesado, Pô, sabe? só fera aí, bicho. Foi um time pesado. Quando nós gravamos Ponte Aérea para Shangri-La, que você pode procurar aí no YouTube, o Ponte Aérea para Shangri-La, os caras falavam, olha a nova música do Rádio Táxi. Por quê? Porque a voz, né? A minha voz foi os grandes sucessos do Rádio Táxi, né? Então, quando gravamos o Ponte Aérea para Shangri-La, e até o teclando hoje com a internet possibilita de você conversar com um cara lá de Recife. O cara fala, pô, ele ouviu hoje Ponte Aérea para Shangri-La. Era você? Eu falei, era eu cantando. Ele falou, meu, era a cara do Rádio Táxi. Eu falei, pois é, mas não era. Era um Era som KGB. bom, né? Ah, KGB. Era KGB. E aí a Warner ficou de lançar o disco e não lançava o disco. Aí foi quando eu desisti e voltei para São Paulo, né? Aí eu fui morar na praia, queria sossego. E aí comecei a viajar. Eu fui sacoleiro muito tempo, viu? O outro cara que foi sacoleiro foi o Luizão. Mas foi ele que me colocou. Luizão, pra quem não sabe, viu? Coloquei a imagem. do Era o Placa. batera do Placa Luminosa. Placa Meu Luminosa. irmãozão, que Deus o tenha. Mas foi ele que me colocou. Caramba. Ele falou, Willy, vou te colocar, você vai fazer uns bate e volta aí.
E, ô Willy, nessa época, assim, a gente via que era muito do talento próprio, mas também, hoje em dia, a gente tem essas parcerias, né? De você fazer o feat. Naquela época lá, existia esse feat? Por exemplo, você juntar Rádio Táxi com a Rita Lee, juntar com o Barão Vermelho, juntar com o Legião Urbana. Você não sabe, uma das maiores emoções foi quando eu cantei com Gilberto Gil, que Rita juntou com Gil e gravaram o Refestança. Porque Refestança era Refavela com Arrombou a Festa, de Rita Lee. Juntou os dois, virou Refestança. Caramba. Então você imagina eu olhando o Gil na minha frente, ele cantando... Levava uma vida sossegada, mas diferente. Sim, pegada dele, né? Gostava de sombra e água fresca. Tipo um reggaezinho assim? Meu Deus, quanto tempo eu passei. Tem isso na internet, velho? Deve ter, deve Pô, vou ter. procurar, hein? Ter, então. Caramba, que legal, bicho. Caramba, velho, olha aí, velho. Isso é uma puta história. E agora, Willy, deixa eu te perguntar. Hoje Naquela... a gente tem o feat, né, da MC sabe- Pipoquinha. Eu ia te perguntar, nessa MC Melody. época, os artistas hoje, Gui, eles ficam milionários assim, estouram uma música, né? Os caras ficam muito ricos. Mas isso... Então, nessa. Isso eu te falo. Isso eu ia perguntar, velho, como que era questão de grana e tal, né? Então, isso aí eu preciso tomar cuidado para falar sobre isso. Por exemplo, Mané Garrincha jogava bola? Jogava. Jogava. Neymar joga bola? Não joga. Tá, e quem Faz- quem ganhou dinheiro? Neymar. Cara, Neymar. E Mané Garrincha Morreu pobre, né? morreu pobre, né? Entendeu? Então era mais ou menos a mesma situação. O que, né? que você acha do mercado hoje, por exemplo, a galera do sertanejo, a galera do trap, né, tal, né, a galera do reggae, sei lá, do funk, que tá fazendo hoje, pô, aparece as redes sociais e tal. O que você acha desse mercado da música hoje? Você acha que a qualidade... Porque as músicas hoje... A qualidade melhorou, né? Porque, por exemplo, eu tenho vários pedais auto-tuning, pitch correct, que faz o quê? Ele afina a tua voz. Você canta afinado, mas ele Deixa mais. ele dá uma lapidada, é como você pegar um diamante, dá uma lapidada nele. Quando você pega o diamante, ele é uma pedra. Você dá uma lapidada, ele fica bonito, né? E É a fica mesma valorizado. coisa a música. Quando você tem um pedal, um pitch correct, um auto-tuning, você passa tudo. E hoje o pessoal faz em casa. Mas naquela época não existia isso. Você tinha que ser bom. Não existia nada disso. E não Ou existia... você cantava ou você não cantava. Não, eu tinha que reservar um estúdio pra mim gravar, entendeu? Não tinha... Negócio de Hoje, gravar em hoje casa o cara hoje, grava né? em casa. Eu ligo pro Marcelo, um guitarrista amigo nosso, ele mora em Orlando. O Marcelo, grava um negócio pra mim aí. Ele fala, manda pra mim a música. Eu mando pra ele a música, ele grava e manda pra mim de Ó volta. que beleza, né? Ele grava na casa dele. Você entendeu? Então tudo isso hoje facilita, né? Facilita, né? Nessa época, como que não tinha muitos recursos, vocês já tiveram algum problema em show? Chegar lá, o som deu pau, alguém tomou... Porque dava antigamente, o cantor tomava muito choque, Choque, né? na boca ainda. Tinha muito disso, tinha muito disso. Conta alguma história que aconteceu assim, bicho, num show, assim, ou algumas histórias. Eu me recordo de alguma uma coisa, nós fazendo Refestança, isso aqui você pode ver na internet. Nós fazendo Refestança no Maracanãzinho, tinha no palco Rita Lee com Tutti Frutti e Gilberto Gil com Refavela, né? De repente o palco todo começa a cair. Por quê? Porque o pessoal saiu do tablado para que ficasse só o Tutti Frutti, que era a nossa música. Só que o tablado não aguentou e estava tudo apoiado, né?
as hastes apoiadas e tal. Não Não tinha aguentou, contrapeso. caiu tudo, meu. Caiu tudo no Maracanãzinho. Velho. Deve ter isso na internet. Mas alguém se machucou nessa daí? Não se machucou, mas caiu tudo. Sai correndo. Então não teve mais show. Acabou o show. Caraca, velho. E naquela época, o pessoal vendia cerveja e você entrava com a cerveja no show. Uhum. E o pessoal começaram a jogar o copo de cerveja no palco, né? Achando que era coisa nossa, né? Não tem nada disso. E Foi acontecer. naquela época, o Yahoo, o Rádio Táxi, chegou a vender quantos discos? Essa informação eu nunca tive. A real informação, mas vendeu bastante. É porque hoje em dia, antigamente era 1 milhão, era disco de ouro, Já né? é, Hoje em dia é o que? 50 mil? Hoje em dia é 50 mil, né? Eu não tenho essa informação, mas Rádio Táxi vendeu muito. É porque hoje em dia a gente tem as mídias digitais, então fica muito mais fácil, né? Pra chegar nas pessoas, né? Hoje eu fiz um CD com uma música que eu gravei do Cláudio Rabelo, foi tema da novela Livre para Voar. A música chama-se Sinal de Paixão. Eu gravei um CD, eu construí em casa um CD com uma capa e eu ponho o meu WhatsApp e o meu e-mail, né? E entrego para você o CD. Ó, esse aqui é o meu cartão, Aí o pessoal fala, mas Willy, você tá dando um CD como cartão? Não se usa mais, meu. Você tem que dar um pendrive para ele. Dar um pendrive com várias músicas, né? Então você vê que as coisas mudaram. A coisa vai evoluindo e tudo. E se você parou até aqui, não esqueça de entrar no nosso canal de cortes. É isso aí. A gente tem cortes aqui. Hoje a gente tá recebendo aqui o Willy do Rádio Táxi, cara. Muitas histórias aqui. Tem vários cortes aqui para você conferir, não é? Além dos cortes, a gente também tá nas plataformas de música digital, como o Deezer e Spotify. Se você não conseguir assistir o vídeo, você nos escuta. É isso aí. Que bonitinho, né? Começou a falar agora. Isso aí, cara. Galera, eu vou ter que sair um pouquinho, ter um compromisso aí, mas continue aí. Não, mas a gente vamos finalizar aqui, cara. Não, vocês finalizam aí. Eu vou ter que dar uma rapidinha. Obrigado, hein? Vou ter que dar uma rapidinha. Não. Acho que ele vai encontrar o Marquito. Minha pequena Eva. Ele vai encontrar o Marquito. Combinou com o Marquito, eu vi ali. Não, esses caras. Isso aí nos cortes eu vou ver. Vamos acompanhar. É muito. Doidão esse aqui. Minha pequena Eva, né? Puxa uma palhinha. Eita, meu, quando você menos se vira nos 30, meu. Grande Willy de Rádio Táxi, meu. Ó, louco. Sou Adão e você será minha pequena Eva, o nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. Aê! O cara é uma lenda, grande Willy, mano. Legal. Não, é que eu às vezes escolho o tom um pouco alto, fica difícil, né? Mas tem que ir no falsete aqui, né? Ok. Legal. Gente, Obrigado. eu volto no próximo episódio. Você é um cara. Valeu. Tamo junto, Willy. Um abração. Valeu, Roots. Manda um abraço pro Marquito, viu? Um abraço pro Marquito lá. Aproveita. William, é muita história, porque se a gente for parar pra pensar, são quantos anos de carreira no total? 40. 40 anos de carreira. É muito Não, tempo. você vê, só Eva já fez 41, né? Então eu tenho uma parte antes da noite paulistana, tenho uma parte de início quando eu era baterista, né? Então, quer dizer, já passa de 40, né? Quer dizer, é muito. Se você parar pra pensar, porque 40 anos você tá falando, 40 anos profissionalmente. Profissionalmente, com Rita, Rádio Táxi, tudo mais. Fora as bocas. Fora as bocas, fora o circo. Não é boca não, viu, galera? Boca é... Deixar bem claro. Eu sou underground, não é a boca de hoje, não. Não é a boca de hoje. Não é hoje, não. William, naquela época, por exemplo, o artista hoje, ele... Quando estoura um grande sucesso, além de ganhar... É porque hoje não se vende discos, né? Hoje esquece. Mas naquela época vendia-se discos e né? As gravadoras viviam disso, né? E rolava um investimento muito grande no marketing.
O intérprete naquela... Para as pessoas que não sabem, né, que não conhecem, o intérprete naquela época, vocês também tinham, por exemplo, por exemplo, você passou por uma banda, você saiu daquela banda. Aí, de repente, a banda estourou. Mas com a tua voz, você também recebia royalties, participações? Eu tenho um contrato assinado que tá até hoje, né? Porque Eva toca até hoje, né, velho? Na versão do Rádio Táxi. Não, qualquer coisa que a CBS vender hoje da minha época, eu tenho a Tem o direito aos participação. royalties, né? Só que assim, é 0, alguma coisa. Centavos, né? É centavos, É. Eu estive falando com alguns amigos do Rio de Janeiro, Mas é correto essa matemática, velho? Acho que não é. É nada, Não tem é nada. como, né? Não tem porque como. o meu aluguel é renovado todo mês. Por que não renovaram o meu contrato? 40 anos o mesmo contrato, né? Caramba. E Eva não tem como. Eva, todo show, É toda clássico, virou festa clássico, tem Eva, não tem Não, como. o ECAD me mandou um recado, ficou até na internet. É o segundo ano consecutivo que Eva é uma das músicas mais executadas no carnaval. Caramba, velho. Porque o ECAD ele vai ver todos os bailes de carnaval, né? Os salões, né? É porque antigamente eu me lembro que eu fazia muitos shows em carnavais e tal, que ia o ECAD, né? E um Ele fiscal. manda a lista. Manda o fiscal, Mas ele ficava, não, ele ficava fisicamente lá com um gravador. É porque você dava a lista e você poderia mentir, né? Eu coloco uma música ali, Parabéns a Você, de autoria de Willy. Parabéns a Você não é de Willy. Então ele fica com o gravador para ver com fita. com a cassete, fita. Exatamente. Mas eu não sei se tem isso hoje. Eu acho que ele não acho que Não, ainda não. vai. Ainda vai. Vai. Eu não sei se ele vai com gravador, mas vai um fiscal, hoje sim, ainda vai. Ele, com o celular, se ele quiser, ele grava. É que hoje os estabelecimentos têm que pagar, né? Eles E pagam a uma gente, taxa, na época, na época, a gente tinha que estar com a carteira Da ordem. da ordem Da em ordem, dias. Era punk. A gente ficava com, era o único momento do ano que o músico se movimentava, né? Pra poder deixar Agitava tudo. alguma coisa para ter um documento, Tem um né? documento, porque a gente não ligava pra isso e tal, né? Mas nessa época aí. Mas era uma época que se ganhava, pelo menos a gente que era banda baile, né? Era um momento ali que você ganhava um pouquinho mais que os demais anos. Mas já houve muita briga de alguns artistas conhecidos, famosos, brigando com o ECAD, né? Porque o ECAD cobra de todo o estabelecimento, Mas um repassa. mas não repassa, né? Passa. Então já foi Pra onde vai comprovado esse isso. dinheiro, né? Já foi comprovado. Eu lembro que isso. aquele que era o baixista do Legião Urbana, não lembro o nome dele. O que faleceu? Isso, que faleceu. Ele faleceu. falou que tinha não sei quantos milhões no cálculo pra receber. Ele é compositor, né? Ele é compositor. Vários Que sucessos. o pai dele era advogado e vários tal. sucessos do Legião era dele, cara. Tá? Ou em parceria, né? Que tinha alguma participação, não me lembro. É o nome Renato, dele. né? Renato? Renato, Renato Rocha, né? Renato Rocha. Boa. É, Isso acho aí, que é. Renato Rocha. E foi assim um negócio assim surreal na época, né? Willy, eu quero saber outra coisa, cara. Quanto tempo que depois que você saiu do Rádio Táxi. Rádio Táxi não, da Rita, Do Tutti Frutti. Tutti Frutti, que você ficou no Rádio Táxi, porque tem vários vídeos aí na internet de você com Rádio Táxi, televisão e tal, né? Depois que você saiu do Rádio Táxi, mas foi em quanto tempo que isso durou? Foi o tempo dos grandes sucessos, né? Vocês chegaram a fazer turnê internacional na época? ou Não, só não. no Brasil? Eu fiz 34 shows nos Estados Unidos para colônia de brasileiros, né? Mas por quê? Porque os sucessos do Rádio Táxi fui eu que cantei. Eternizou na Então sua no voz, meu né? repertório, o meu repertório era o quê? Era praticamente todo de Rádio Táxi, né? Porque o teu timbre é inconfundível, né? Você tem um timbre muito particular, peculiar. Eu tenho que cuidar disso. É aquele cantor que quando a música tá vendo, opa, eu conheço. Você já sabe que é o Willy, né? Que, A gente tem E que teu rosto procurar, também, né? tem que ficar no tom, tem que cantar no tom para que o público possa reconhecer, né?
Quando você entra e você fala, navegando no teu mar, flutuando no teu ar. O tom da música entrega, né? Fala, olha, é ele mesmo que gravou, Sim, né? O vibrato, né? São as coisas que... Se bem que tem umas coisas, eu uso muitos pedais, eu uso microfones. É que a tecnologia avançou hoje. Você vê que tem artistas aí que usam microfones que custam mais de 100 mil reais. Eu levo aquilo que nós fazíamos no estúdio, eu levo para o palco ao vivo. O que naquela época não era possível, né? O que você gravava no estúdio, você fazer ao vivo era difícil. Dizem que foi uma coisa que Beatles sentiu, né? Que eles gravavam o maior sucesso quando ia fazer ao vivo. Era magrinho, né? Tanto que tinha era aquele... magrinho, o palco não tinha nada, né? Era um amplificador para cada um, né? O que Deus o tenha, né? Que era o PA, né? Que era o baterista do RPM. O RPM. Gente boa pra caramba, velho. E ele mesmo falou, né? Eu batendo papo com ele e tal, que era brother. Ele falou que naquela época, tanto é que ele foi um dos primeiros caras a trazer bateria eletrônica e tal, pra tentar reproduzir. E o Esquiavon também, que fazia no estúdio. Até que eles conseguiam entregar legal, né? O som, porque tinha muito som eletrônico, né? No som, na sonoridade do RPM, né? Mas era uma coisa complicada, porque naquela época era tudo importado, né? Tinha que trazer, não tinha no Brasil essas coisas. Mas você vê como é que é a coisa. Era muito louco. Eles começaram a trazer o equipamento do estúdio para fazer ao vivo, né? Aí hoje o que eles fazem? Eles trazem o VS, o Virtual Sound, que é a gravação, e põem ao vivo, né? Explica aqui o que é VS para as pessoas entenderem. Virtual Sound. É o que dizem que a Madonna fez, né, no Rio de Janeiro, né? Ela tá cantando tudo com playback. Não é playback, é Virtual Sound. Exatamente. Né? O que ela gravou no estúdio, eles levam pro show e você canta em cima, né? E coloca outros instrumentos, por isso que eles reduzem muito a banda também. Acrescenta, a banda toca junto, né? Acrescenta. Coloca uma back vocal, coloca um violino, né? Mas isso aí já vem de muito tempo, né? Você imagina como era Michael Jackson dançar do jeito que ele dançava e cantar do jeito que ele cantava? Não tem como. Não tem como. Era diafragma. Era alguma. Você fica. É ofegante, não tem como. Você vai ficar cansado, né? Então, já naquela época, eles já usavam isso. Já estavam já pra, né? Já estavam se preparando pra isso, né? Tem aquele ditado, né? Nunca veja uma banda que você goste ao vivo, que você vai desgostar. O pessoal falava muito isso, né? Porque você tem que entregar qualidade vocal e performance. É difícil, né, bicho, tal, né? É o entretenimento, né? Porque agora, hoje em dia, que nem você falou, hoje tá muito fácil, né? Hoje eu assisti uma banda lá fora com um amigo e ele falava, nossa, olha como o baixista toca. Aí eu olhei e falei, mas isso aí é gravado. Como gravado? Eu falei, olha a mão dele. Olha a mão dele. O que você tá ouvindo não é o que ele tá fazendo. Entendeu? É gravado. Então isso já existe hoje. Há muito tempo. Já há algum tempo já. E é o que mais se faz. Willy, quais são os projetos? Hoje você já está há muito tempo na carreira solo. Eu sou preso em autorizações, né? Porque eu tenho que pedir para aquela autora, aquela música que eu cantava, que ela me deu, para que eu grave agora, né? Então a minha intenção é fazer um disco. Você quer fazer uma releitura do que você já gravou? Mas não é releitura porque não foi para o público. Tá. Quer dizer, para o público, ela é uma releitura para mim. Entendi. Mas para o público é um inédito. Aquela canção que tiraram para colocar a Eva, tá no esquema também? Eu quero fazer, Limousine. Limousine, Quero fazer legal. Limousine. Quero fazer muitas outras. Eu tenho uma música que ele é muito sensacional. Jorge Versilo me deu e ele fala, a música já começa: se eu puder mais uma vez voltar no tempo e ter uma outra chance. Eu falei, essa música é minha, meu. Caramba. E ele não gravou? Não gravou, aí ele deu a música. Sensacional. Inclusive os amigos lá de Fortaleza, olha aí, pessoal de Fortaleza, Dr. Kleber, ele falou, olha, ele não gravou a música tá com você.
Então eu estou preparando agora, mas é aquilo que nós conversamos, né? Tem que reunir os músicos certos, né? E tem que vestir a camisa, Tem né? que vestir a camisa. Tem que vestir a camisa, tem que, Sem entendeu? dúvidas, sem dúvidas. Você vai para um time, você tem que, não é só receber, tem que Sim. gostar daquele time também, tem que ser... Tem que se, é que a gente volta àquela tese, tem que fazer com tesão, né? Tem que gostar, né? recíproco, Coisa, né? Exatamente. Willy, quem quiser contratar o Willy pra show, velório, te pagou, tamo aí, né, Willy? Como que é? Porque Olha, o mercado- no velório eu só não vou saber chorar, né? Mas de resto eu faço. Olha aí, As é redes o sociais. WhatsApp. O WhatsApp é 11 99127 6553. As redes sociais do Willy. É o Willy de Oliveira, que é WILLIE, Willy de Oliveira, oficial no Instagram, oficial no YouTube e Facebook, essas Tá coisas tudo oficial, né? É. Pra não ter... Mas quem não conseguir anotar vai estar tudo escrito É lá isso. no. o Willy, nos links, Willy tudo. de Oliveira, né? E não, se quiser falar, não sei se sou eu que vou responder. Desculpe, porque às vezes as minhas filhas, elas entram e elas passam a responder, né? É no e-mail, rádio ligado. Lembra daquela música? Claro. Pé deitado com o Era da rádio Manchete, né? ligado, tão ligado e eu ligado em você. Ela passava na Manchete, né? Não sei se ela foi pra Não Manchete. sei, parece que ela não sei, Ah, tô tá. confundindo. Ok. Ou foi, Então- foi sanduíche de... Sanduíche de coração, Coração. foi da Globo, é. Foi da Globo. Teve uma que passou na A Manchete, acho que era Um Amor de Verão, eu acho. Tirou Amor de Verão? Eu acho que sim. Deu. Foi tantas canções, bicho. Rádio Táxi pegou a época de novela. Foi uma Foi época coisa muito legal, bacana. Foi muito bacana. Mas olha, o meu e-mail é radioligado@gmail.com. Super fácil. Radioligado Não tem arroba como. gmail.com. Tem que ter o rádio na parada, não tem jeito, rádio, né? de pé ou deitado com o rádio ligado arroba gmail.com. É porque já pega o refrão da música. Tem alguma pergunta pra fazer pro Willy? Pra gente... É tanta pergunta assim que a gente. Tem que fazer William, a gente tá querendo fazer a parte 2. Você topa? Vamos fazer, vamos Porque é marcar. muito assunto, não tem como. muita coisa. São 40 e... De carreira, 41. 41 de Eva. De Eva. Só de Eva. Que é Fora muita Rita história. Lee, fora Muita coisa, Rita não tem Lee, como fazer num programa, impossível. É muita história, né? E tem alguns nomes que a gente também quer comentar, né? Exatamente. Tem alguns produtores, né? Que as pessoas... Tem os bastidores, as pessoas que fazem a coisa andar, né? Também. E alguns já não estão mais aqui, outros ainda estão na atividade. Vou marcar um segundo programa pra gente poder contar essa história toda. O maior prazer. Valeu, meu Obrigado. 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 Obrigado mesmo, viu? E... Roots... Puta, agradeço a presença, é uma honra ter você aqui com a gente aqui, Obrigado. participando, prestigiando a gente aqui, uma lenda da música brasileira aqui, do rock, né? É uma lenda. É uma lenda. Isso aí pra galera que tá começando aí, obrigado, ó. Esse cara aqui é a lenda. Quer fazer música boa? Ouve os trabalhos e pesquisa a história desse cara aqui. Não, aí você vai ouça, entender. por exemplo, principalmente o primeiro disco do Rádio Táxi. Ali tem coisas ali que não foram... Sabe que eu fui fazer Foi trabalhada, né? não foi trabalhada, não foi pras rádios. Eu fui fazer um show em Curitiba e o pessoal falou, você não pôs conversa fiada. Eu falei, conversa fiada? Mas conversa fiada não é sucesso. Não é sucesso para você, porque aqui em Curitiba, conversa fiada tocou muito. Olha. Então você tem músicas que tocaram. Que você às vezes não sabe, né? Exatamente. O que aconteceu lá. É muito louco, o mundo da música. Roots, e aí a galera pra assistir o Nas Ideias, vai fazer o quê? Só acessar o YouTube, né? Canal Nas Ideias, Instagram Nas Ideias, Facebook Nas Ideias, estamos nas plataformas de músicas digitais. Só prestigiar, curtir e nos seguir, gente. É isso Tamo aí. junto. Nas Ideias. Nas Valeu, Ideias. Willy. Até a próxima, mano. Obrigado, rapaziada. Um abraço.